Ok? Boa noite a todos novamente. Nós vamos continuar nos estudos da série de Daniel. Estamos iniciando o estudo de Daniel capítulo 11, tá bom? Daniel 11 é um capítulo intrigante, porque ele é um dos mais complexos capítulos, segundo os teólogos, para poder analisar e estudar, tá bom? Então, eu não sou teólogo, eu sou apenas um recompilador, eu sou um leigo em questões de teologia, mas eu gosto de conectar muitas referências e as principais referências eu gosto muito de tornar didático o nosso conteúdo, tá bom? Então, por isso está aqui a ilustração do nosso primeiro estudo, intitulado Os Reis da Pérsia e da Grécia. Ok? Então, nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir, por favor, a Márcia, que nos ajude com essa oração. Por gentileza, Márcia. Pois não, oremos. Grande Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento aqui de oração, de busca da tua presença, de busca pelo ensino da tua palavra, que o Senhor capacite o Johan, Pai, para nos ajudar a entender esse capítulo de Daniel, tão importante para nós, Senhor. O Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito poderoso. Amém. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos dê a tua paz e nos dê um aproveitamento grande aqui nesse momento, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcia. Muito bem. Então, o capítulo 11 do livro de Daniel, ele vai falar a respeito de conflito entre dois grupos de reis. Os reis do norte e o rei do sul, de forma resumida, tá bom? Então, vamos sempre com nossa introdução. Nós estamos avançando na interpretação, né, no estudo do livro de Daniel, desde o capítulo 2, né, capítulo 7, capítulo 8, 9, e semana passada o capítulo 10, nós vemos uma conexão muito forte, muito grande, né, na simbologia, entre aspas, na repetição, mas Deus é muito didático, né, e é muito sábio na hora de utilizar as simbologias que ele escolheu para esconder muita informação a respeito dos poderes que estarão sendo usados pelo inimigo no grande conflito e que tem total e direta influência sobre as nossas vidas, desde a época dos patriarcas até os nossos dias. Então, nós precisamos sempre manter em mente de que Daniel capítulo 11 está conectado com os capítulos anteriores. De que maneira? O título do nosso estudo é Os Reis da Pérsia e da Grécia. Ok? Os primeiros 11, vamos tentar estudar os primeiros 11 versículos de Daniel 11. Então, vocês sabem já muito bem, eu só vou recapitular essa linha, né, de conexão. Os braços da estátua representam o braço direito, os medos, e o braço mais fraco, entre aspas, né, os medos são o braço direito e os mais fracos, né, dessa aliança entre medos e persas estão sendo representados pelo braço esquerdo. Tá bom? Então, tem dois braços. O leão era a Babilônia, assim como a cabeça, e o urso tem um lado, né, mais levantado em relação ao outro, pelo mesmo motivo, né? Os persas são o lado mais forte em comparação com os medos nessa aliança, né, medo-persa. O carneiro, em Daniel 8, ele tem dois chifres, um mais prominente do que o outro. Da mesma maneira, os medos e os persas são representados ali. E ali nós vemos que a Grécia, né, na imagem, é o quadril de bronze, que nos animais híbridos, né, de Daniel 7, são representados pelo leopardo com asas. E aqui já aparece um dado bem interessante, né? 4 cabeças, 4 reinos apareceriam, ou 4 reis, a partir da divisão do Império Grego. O bode, que saiu em velocidade e seu chifre
matou o carneiro, é representado pela Grécia. Esse primeiro chifre notável representava a Alexandre o Grande. E dali, depois, no ímpeto, né, no auge da sua força, esse chifre foi arrancado e saíram 4 na cabeça desse bode. Então, Daniel 8, nós tomamos muito tempo estudando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de todas as perspectivas que eu conheço, pelo menos, e nós vimos que Daniel 9 é a explicação dessa profecia, né? E o capítulo 10 dá início, então, ao último bloco profético que é conformado por Daniel 10, 11 e 12. Por isso que aqui ilustrativamente aparecem os reis, né, nessas coroas, os reis do norte e do sul, que vão aparecer muito, né, nesse capítulo, através da simbologia. E uma coisa que nós não podemos esquecer, só para fechar essa apresentação introdutória, que Jesus é o centro de todos os capítulos do livro de Daniel, assim como é da Bíblia. Em Daniel 2, ele é o rei dos reis, não é? Líder do reino que está sendo representado, né, pela pedra. Em Daniel 7, ele é o juiz que dá uma sentença contra a ponta pequena, o chifre, né, que fala coisas abomináveis, né, blasfêmias. Em Daniel 8, linguagem e simbologia de santuário, ele é o sumo sacerdote. E esse fato define a chave para a interpretação das 2.300 tardes e manhãs. Ele é o sumo sacerdote e está intercedendo por nós desde 1844, que é o ano quando terminam as 2.300 tardes e manhãs. Então, o conflito vai ficando mais intenso, Daniel 11 vai dar mais detalhes, iniciando e retomando com a Medo-Pérsia, tá bom? Babilônia já ficou para trás em Daniel 8, então Daniel 11 nem aparece mais nenhuma simbologia de Babilônia, e agora, com muito mais detalhes, aparecem 2 setores cardeais, né? O norte e o sul, como regiões onde surgem dinastias, reinos que vão entrar em conflito. E aí nós vamos ver, identificar esses poderes, justamente para ver o desdobramento deles até os nossos dias e entendermos que quando esse conflito fica acirrado entre as potestades do norte e do sul, nós veremos em Daniel 12 que Jesus vai se levantar como o anjo Miguel, com a sua espada, e ele sairá para lutar e vencer. Ele será o libertador, tá bom? Então, nós já fizemos essa introdução. Daniel 8, Deus vai purificar, iniciar a purificação do santuário. Daniel 9 é a explicação da primeira parte das 70 semanas, né, das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 10, semana passada nós vimos, e apresenta uma oração muito poderosa e o conflito espiritual entre Gabriel, Satanás e finalmente Miguel, para que a visão de Daniel 11 e 12 seja completada e a interpretação também, né? Um conflito que durou 21 dias. Então, Daniel 11 vai ser o corpo da visão, da última visão que está entre Daniel 10 e 11, tá bom? Um comentário importante é que há uma conexão entre Daniel 8 e 9, porque Daniel 9 é a explicação de Daniel 8, então Daniel 11 é o corpo da visão que se inicia em Daniel capítulo 10, tá bom? Então, esses 3 capítulos, 10, 11 e 12, mantenham isso na mente, apresentam uma única sequência, tá bom? Então, se nós pudermos dividir em 3 momentos, conforme está nessa tabela, né, mais ou menos, nós veremos que há em Daniel, o estudo passado, um momento em que foi dada a visão, a dificuldade de Daniel, o conflito angelical que eu mencionei. Em Daniel 10, do versículo 20 até Daniel 12, versículo 4, Gabriel revela a profecia com luxo de detalhes. Ele vai explicar detalhadamente, desde os reis persas até o último ataque do rei do norte. E qual é o objetivo? Versículo 14 de Daniel 10. Fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Semana passada, desde o início da nossa série, né, a gente vem convidando você a fazer parte do povo de Deus. E as profecias vão descrever quais são as características desse povo. Então, agora
Se você já aceitou esse convite, e eu fiz um convite para o batismo também, né, semana passada, de algumas pessoas, e eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Se você já faz parte pela fé e ou quer participar desse povo, perceba que até os últimos dias, os acontecimentos que nós estamos vivendo estão envolvidos na explicação de Gabriel dada a Daniel, tá bom? Então, não é para o povo de Israel, não é para o povo que estava no final das 70 semanas, não é para o povo que estava surgindo no final dos 2.300 anos, em 1844, não. Também não é para a época da Revolução Francesa, é para o povo dos últimos dias, o Israel espiritual que se encontra no mundo inteiro, tá bom? E a última parte, que seria a conclusão desse bloco, se encontra do versículo 5 de Daniel 12 até o versículo 13. Então, são orientações do que o povo vai fazer com a mensagem e uma explicação de quando ocorreriam as maravilhas. Aparecem 3 períodos proféticos muito intrigantes nessa sequência, né, de interpretação, onde a gente vê um crescimento, só voltando aqui, a gente vê um crescimento, um avanço na explicação. Gabriel começa com Babilônia, depois Babilônia fica para trás, aparecem outros poderes e, de repente, Babilônia some de cena. Então, há um avanço na explicação, na interpretação da profecia, de forma que em Daniel 12 vão aparecer 3 períodos proféticos, logo depois dos últimos ataques entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Tá bom? Então, essa conclusão poderá ser feita da melhor maneira se nós entendermos Daniel capítulo 11, ok? Então, na didática de Deus, Deus está repetindo, avançando, até chegar na conclusão do livro, para trazer muita luz profética para os nossos dias. Daniel capítulo 10, versículo 14, a maneira de introdução, né? De novo, só reforçando esse texto. Agora vim, quem está falando isso é Gabriel, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel 10, 14. O que vai acontecer nos últimos dias com você, que faz parte do povo de Deus. Então, vamos começar com um mapa para nos ajudar a entender a geografia do corpo dessa visão. Vocês se lembram que Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. Tá aí essa bolinha amarela ali à direita. Então, ele é chamado para ir até a Palestina. Ele levanta seu acampamento e define uma herança, o início de uma descendência muito abençoada na região da Palestina. E ali se inicia o que seria posteriormente a nação de Israel, né? Essa nação, vocês conhecem a história, né? José, o cativeiro do Egito, é levada prisioneira e eles se tornam escravos. Já os israelitas, né, os descendentes dos 12 filhos de Jacó, se tornam escravos do Egito. Então aqui aparece um fato muito interessante. O Egito se encontra na região sul de Israel. E o Egito define uma clara inimizade contra o povo de Israel. Então, aqui já tem uma questão geográfica do Egito estar ao sul de Israel. E Satanás ter usado o Egito para destruir a descendência de Abraão, tá bom? Ou aniquilar, pelo menos tentar, ele nunca conseguiu, nem conseguirá, eliminar os planos de Deus para o seu povo, naquele tempo chamado povo de Israel. Ok? Então, eles saem do exílio, voltam para a Palestina, e então se inicia uma série de conflitos com os reinos do norte, um ataque da Babilônia, né? Os assírios, os sírios. A versão mais poderosa e mais conhecida no livro de Daniel é um ataque proferido pela Babilônia, que vem da região onde Abraão saiu, e ataca pela região norte. Por que ataca pela região norte? Porque eles não poderiam atravessar esse deserto em linha reta, entre os 2 pontos em amarelo aqui, eles precisavam fazer o caminho que está aí nessa linha pontilhada, por uma questão de estratégia militar, né?
de manter com vida soldados por uma viagem muito longa. Então, os ataques, essa seta em vermelho representam os ataques dos reinos do norte, tá bom? Então, e ali, como o inimigo não tem interesse religioso em outro lugar do mundo, porque ele sabe que o povo de Deus se encontra na Palestina, então esses ataques, e a Bíblia vai descrever, né? Nos Juízes, no livro dos Reis, etc., se identificam as nações do norte e do sul. Esses fatos históricos nos ajudam um pouco e muito a entender o que se passa por trás de Daniel 11, tá bom? Então, quando vocês se lembrarem ataque do rei do norte e do rei do sul, lembrem-se desse mapa e dessas duas setas que vão em contra do o povo de Deus. Então, o resumo é o grande conflito, Satanás usando poderes humanos, reis e reinos, para tentar destruir o povo de Deus, e Deus, ao longo da história da Bíblia, né, diversas vitórias, diversas quedas por teimosia, por idolatria do povo de Israel em relação a essas batalhas, tá bom? Então, um pouco mais dando um zoom naquela área, né, o rei do norte, toda vez que aparecer o rei do norte, a gente vai se localizar geograficamente por um ataque que vem do norte de Israel, da Palestina, e o rei do sul na direção oposta. Ok? Então, isso é muito importante nesse primeiro momento, porque geograficamente agora você vai se localizar, e é lógico, a gente vai falar de muitos reis agora, a partir do versículo 1 de Daniel 11. Então, o texto bíblico diz, eu, pois, e aqui está falando Gabriel, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Então, começa com a identificação do momento em que é dada essa visão, ok? Dario, o Medo. Lembrem-se que em Daniel 9, e estamos conectando sempre com os capítulos anteriores, diz o seguinte, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, há uma conexão de quem? Do mesmo nome, né? Dario, tá? Estamos falando de um rei da aliança medo-persa. Então, aqui nós começamos dizendo de que Daniel 11 é uma amplificação da conexão que existe entre Daniel 8 e 9, tá bom? Assim como Daniel 9 é a explicação de Daniel 8, nós temos uma conexão através dos primeiros reis, dos medos e dos persas, em Daniel capítulo 11. Vocês querem uma prova disso, dessa conexão? Aqui nós temos os reis da Pérsia sendo identificados nos capítulos 8 e 11 de Daniel. Os reis da Grécia, né, nos versículos 5 a 8, em Daniel 8, e 3 e 4, em Daniel 11. Roma, nós não falaremos hoje, mas começam também a sendo citados em Daniel 11. A ponta pequena, não aparece mais essa simbologia de um chifre que cresce muito, que fala blasfêmias. Agora aparece um rei, tá bom? Numa dessas regiões, norte ou sul, que vai equivaler à ponta pequena de Daniel 8, tá bom? E o tempo do fim é descrito em Daniel 8, né, nesses versículos, e aparece de forma muito clara e com muito mais detalhes, né, nos últimos versículos de Daniel capítulo 11. Detalhadamente, os versículos 40 até o 45. Tá bom? Então, vejam como Daniel está interconectado um capítulo com o outro. Em algum momento, nós vamos ter a oportunidade, já quando estivermos chegando a Daniel, os versículos 40 até 45, daqui a algumas segundas-feiras, vamos conectar Daniel 11 com Apocalipse 13. E vocês vão ver de que esse rei, ele é nada mais do que um dos poderes identificados, uma das bestas de Daniel de Apocalipse capítulo 13, perdão. Tá bom? Então, qual é a estrutura de Daniel 11? O capítulo tem 45 versículos. Os dois primeiros versículos falam a respeito dos reis da Pérsia. Do versículo 3 até o 13, vai falar a respeito dos reis da Grécia. Né?
a herança das 4 divisões de Alexandre o Grande, né, os 4 generais. Do 14 até o 29, aparecem em cena os reis, né, do norte e do sul, herança do império, da Roma imperial, tá bom? Como Daniel 2, Daniel 7, principalmente, nos mostram claramente, né, que as pernas de ferro depois se tornam em ferro e barro, a segunda fase de Roma imperial, agora Roma papal, aparece em cena dos versículos 30 até o 39. Então, nós vamos ver de que há muitas interpretações possíveis a partir do versículo 30 até o 45, principalmente. Mas o que não nos deixa errar é o fato da conexão que nós estamos fazendo entre Daniel 2, 7, 8, 9 e 11. E nós temos os escritos de Ellen White também, alguns textos que referenciam esses símbolos a os líderes de Roma papal, a partir do versículo 30 em diante, tá bom? Então, os ataques finais entre o rei do norte e o rei do sul são descritos nos versículos 40 até o 45. Então, eu estou investindo, né? Não gastando, né? Investindo bastante tempo nessa introdução para que nós tenhamos muito claro o caminho das pedras que nós vamos percorrer nessa interpretação, para que não nos confundamos, não misturemos a simbologia, entendamos a estrutura de Daniel e tenhamos muito claro qual é o propósito do inimigo com todos esses, né, aparentemente inimigos, os reis do norte e o rei do sul, na única estratégia que ele tem, acabar com a existência ou levar ao pecado, ao engano, o povo de Deus, tá bom? E é claro, o propósito de Deus está ali, né? Identificar que ele tem o controle da história, que ele reconhece esses poderes, desenmascar esses poderes, para que nós, como povo de Deus, possamos ter clareza do que está acontecendo nos nossos dias, baseada em toda a bagagem que nós recebemos e legado desde a época de Babilônia até os nossos dias. Então, só começando a trazer alguma das frases, né, ou simbologias, textos que aparecem em Daniel 11, tá? Estamos tirando pequenas palavras prontas que vêm do capítulo 11. O Reis da Pérsia é o texto que aparece, rei grego poderoso, reino é partido em 4, ok? O rei do norte e o rei do sul são termos que aparecem do versículo 1 até o 13. Avançando na linha do tempo, aparecem rei do norte, rei do sul, e os romanos são identificados como aqueles que são dados à violência, tá bom? Aí não vai falar romanos, não vai falar césares, imperadores, a simbologia não vai utilizar esses termos, né? E sim, termos que nos ajudam a entender o contexto histórico de Roma para dizer, olha, esses homens dados à violência são os romanos. Do versículo 21 até o 35 vão aparecer um homem vil. Quem é? Príncipe da aliança, o rei do sul, os violadores da aliança também. Um rei aparece em cena do versículo 36 até o 39. Um ele, que será o rei do norte, né? Aparece junto com o termo rei do norte e rei do sul. Nações em cena como Edom, Moabe e Amon, inimigas do povo de Israel, né? A geografia é interessante nesses versículos. Os líbios, aí tem um erro ortográfico, os etíopes também aparecem ali, e o Monte Santo como símbolo do povo, né, de Deus. Então percebam que já estamos tirando algumas palavrinhas dessa estrutura de Daniel 11 para seguir a linha de raciocínio de conexão entre Daniel 2 até Daniel 11. É importante dizer de que, e aí eu estou comentando nesse slide, dentro das igrejas protestantes, né, cristãs e até mesmo católicas, existem 3 vertentes de interpretação do capítulo 11, tá bom? Os preteristas, os futuristas e os historicistas. Os preteristas, não vou usar a terminologia da teologia, porque eu não
não tenho cacife para fazer isso, né? Mas resumidamente, o que eu li, o que eu estudei, o que eu entendi é que os preteristas, basicamente, eles vão deixar toda a interpretação e a identificação desses reis para o passado. Ou seja, já passaram, já não estão mais, já ocorreram antes mesmo de Jesus ter nascido, tá bom? Os futuristas vão fazer o oposto. Eles vão jogar tudo para o futuro. Ainda não vieram esses reis, esses ataques ainda não ocorreram. Não dá para identificar claramente, né? Quando os acontecimentos ocorrerem, nós poderemos identificar claramente esses reis do norte e do sul. Nós, como adventistas, né, identificamos Daniel 11 a partir de uma base histórica, historicista. A história nos ajuda a entender o cumprimento profético. Lembrem-se daquela frase que eu gosto muito, né, de dizer: a profecia é a história predita e a história é a profecia cumprida. Então, você pode entender o que vai acontecer nos próximos meses e anos, estudando a palavra de Deus e os conselhos de Ellen White, mas você não pode colocar a mão no fogo em alguns textos da Bíblia e dizer, vai ser assim. Somente você terá condições de fazer isso quando a história cumprir exatamente na sua cabalidade o estudo, a simbologia que você estava aplicando, tá bom? Então, a história acompanha o cumprimento profético. Você não coloca a história na frente da profecia, né? Senão você se tornaria futurista, e você não desconecta na interpretação profética para o futuro, esquecendo da história, tá bom? É um problema muito grande desconectar Daniel 2 de Daniel 11, Daniel 7 de Daniel 11, Daniel 8 de Daniel 11. E da mesma forma, quando, quem sabe, nós tivemos a oportunidade de estudar Apocalipse, é um problema, se você quiser entender Apocalipse 17, Apocalipse 13, desconectar esses estudos de Daniel. Por isso que a melhor forma de entender Apocalipse é estudar primeiro Daniel e de carona você pode entender melhor essa simbologia, tá bom? Dentro do Adventismo, existem 3 linhas de interpretação, ou seja, é um capítulo complexo, tem muita gente que estudou, mas ao mesmo tempo não se estuda, né, nas nossas igrejas, nossas classes bíblicas, não há Daniel 11 some do mapa quando aparecem, né, estudos ou materiais mesmo denominacionais do livro de Daniel, porque é um capítulo complexo, em muitos dos casos ninguém coloca a mão no fogo, né, principalmente dos versículos 36 em diante, mas ultimamente muitos pastores estão dedicando tempo, né? Estão conectando, e eu estou nada mais sendo do que alguém que está resumindo o que os estudiosos estão trazendo para compartilhar com outras pessoas, tá bom? Se fez sentido para mim, eu estou apenas compartilhando, gostaria que fizesse sentido para você, não da maneira que eu entendi, e que você, com o material que está sendo gravado e vai ser compartilhado esse PDF depois no grupo, você consiga abrir, olhar, estudar, analisar, tá bom? Esse é o objetivo. Então, quais são as linhas de interpretação dentro do Adventismo? Existem os literalistas, ou seja, tudo tem que ser literal. Por exemplo, o primeiro rei da Pérsia é Cassandro, né, Lisímaco. Então, esse rei está lá em Daniel 11. O último versículo, quando fala o rei do sul, tem que ter um nome, tem que ser o rei uma pessoa. Esses são os literalistas. Não há espaço para uma simbologia, ok? O outro extremo é dizer de que tudo em Daniel 11 é um símbolo. Então, quando fala, por exemplo, de o Assuero, né, o Xerxes, Artaxerxes, lá nos primeiros versículos, então não é ele, não é Assuero, não pode ser literal. É um outro rei, uma outra figura que ainda vai aparecer, etc., ou é dada outra explicação, tá? Bom, então, esses seriam os simbologistas plenos. Nenhum rei pode ser identificado, todos são simbologia que podem ter uma aplicação direta, né, literal, e pode ter uma segunda aplicação, tá bom?
Também estão os simbologistas mistos. A proposta que eu vou apresentar a partir de hoje é justamente os simbologistas mistos. Não tem como dizer que Daniel 11 é 100% literal e muito menos que é 100% simbólico. Então, o próprio texto, o contexto histórico e principalmente a conexão com os capítulos anteriores de Daniel nos levam a crer de que a melhor e a mais coerente possibilidade de interpretação é a simbologia mista, ora literal, ora simbologia, tá bom? Então, por que estão colocados ali esses termos, baixíssimo, baixo, elevado, etc.? Seriam as diferenças entre as linhas de interpretação dos teólogos, que se dividem nessas três áreas. Com isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, do versículo 1 até o 13, existe um baixíssimo nível de diferença entre essas linhas. Ou seja, a maioria está de acordo na identificação de quem são esses reis. Entre o versículo 14 ao 20, há um baixo nível de diferença. Entre o 21 até o 35, divergem, começam a aparecer muitas divergências na interpretação. Alguns vão pelo literalismo, outros pela simbologia. Ok? Mesma coisa do 36 até o 39, e nos versículos 40 até o 45, há um elevadíssimo nível de diferença entre as linhas de interpretação. Ok? Então, percebam, estamos iniciando um estudo que muita gente estudou, muita gente, né, tem um pensamento diferente, mas, novamente, né, com muita humildade, nós estamos trazendo, por isso que eu aconselho quem está chegando agora, né, se puderem aos pouquinhos assistirem os vídeos que estão postados no canal das profecias, né, de Daniel 7 a 12, vai ajudar a vocês entenderem essa conexão que estamos trazendo. Essa bagagem, né, esses livrinhos que fomos colocando na nossa mochila, essa referência, vai nos ajudar a entender Daniel capítulo 11, tá bom? Então, apenas como referência, né? Daniel 2 fala de 4 reinos, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Há uma tentativa de unir a Europa dividida. Há uma ligação ilícita entre a política e a religião. O papado é representado no barro dos pés da estátua e ele tenta se unir com a política. A igreja nunca deveria se unir com a política, a igreja, né? Então, aparece a pedra, que é o reino de Cristo, para mostrar que essa união ilícita não vai perdurar. Daniel 7, aparece uma igreja apóstata, desviada da verdade, que vai lançar as verdades por terra. Então, o julgamento de Cristo dá uma sentença contra esse poder. Esse mesmo chifre ataca as verdades do santuário, nós identificamos quais, e nós vimos que a partir, né, de 1798, Deus foi resgatando uma a uma as verdades do santuário jogadas por terra por esse santuário com os diferentes movimentos protestantes, os batistas, metodistas, não é? Nós fomos avançando dessa maneira. Os ataques do sul e do norte agora começam a aparecer conectados com Daniel 8 e 9, tá? Um cristianismo apostatado vai se desenvolver como sendo a segunda fase de Roma imperial, agora numa terminologia de Daniel 11, vai aparecer em cena um inimigo, suposto inimigo, do protestantismo apostatado, na figura do ateísmo, e nós vamos entender qual desses reis, o norte e o sul, vai ser identificado como o ateísmo, tá bom? Geograficamente nós vamos identificar, e nós vamos ver que esse suposto inimigo do rei do norte, né, vai também perseguir o povo fiel dos últimos dias. E então, Daniel, nesses supostos ataques entre dois inimigos mortais, né, um cristianismo apostatado e uma herança do ateísmo, nós viveremos as últimas cenas do conflito dessa terra, tá bom? Então, eu sei que estou falando muito, estou falando sem parar, mas é apenas pela questão da gravação. Para quem está chegando agora, nós damos oportunidade para você fazer a sua anotação, enviar suas dúvidas pelo chat, ou durante a semana você enviar uma mensagem para mim, né, ou para um outro administrador do grupo,
e ali nós teremos o prazer de responder as suas perguntas, tá bom? Acaba que não podemos fazê-lo ao vivo, online, apenas pela questão do tempo, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato pelo WhatsApp conosco, tá bom? Então, eu faço questão de toda essa introdução, toda essa visão geral, enxergar o caminho das pedras, para que tenhamos muito claro por onde nós iremos, tá bom? Então, perceberam, nós demoramos praticamente 40 minutos falando sobre a introdução e agora vamos falar sobre os reis da Pérsia, tá? Vamos para o versículo 1. Eu, Gabriel, não é verdade? Identifica a Dario, e aqui eu já coloco como ajuda à memória o ano em que ocorreu essa visão. É o mesmo Dario, de Daniel capítulo 6, envolvido no conflito, né? De oração da Cova dos Leões, esse mesmo Dario. Dario, o Medo. Então, Daniel 11 começa identificando um rei Medo da aliança Medo-Persa. Qual era a missão de Gabriel? Era sustentar e fortificar Dario no conflito em que o inimigo queria usar Dario para matar a Daniel e os israelitas, não é? Se um dos reis medos ou persas emitiria um decreto para terminar com o exílio, pelo menos parcialmente, e permitir a reconstrução de Jerusalém, então um conflito nos bastidores, um outro conflito angelical estava acontecendo na mente e nos poderes dos medos e dos persas, tá bom? Então haviam anjos influenciando a favor da emissão do decreto e anjos trabalhando contra esses reis para que eles impedissem de qualquer maneira a emissão desses decretos, tá bom? Então, o livro de Esther mostra um episódio desse conflito, né? Como Satanás queria destruir todos os israelitas usando um decreto de Assuero, utilizando a Amã, né? Então, isso é uma página de Daniel 11, o livro de Esther, tá? Versículo 2. E agora, Gabriel falando a Daniel, te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, após Dario, né? E eles são Ciro, Dario I é outro, e Xerxes. E o quarto, e já vamos identificando aqui, Artaxerxes acumulará grandes riquezas, mais do que todos, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Ok? Então vejam que aqui nós já estamos identificando vários monarcas, tá? E vamos falar de cada um deles aqui bem rapidamente. Então, o versículo 2 descreve, né? Ciro, representante dos persas, o lado mais forte da aliança, cedeu o primeiro reino dessa aliança, né, com a hegemonia sobre a Babilônia, para Dario, o Medo. Depois entrou o filho de Ciro, Cambises, e aí veio Dario I, depois Xerxes, tá bom? Que na história da Bíblia, no texto bíblico de Esther, ele é Assuero, e depois veio Artaxerxes, ok? Então essa é a linha de sucessão, identificando os reis da Medo-Pérsia. Lembre-se, estamos falando de uma interpretação literal, são homens, pessoas, né, que assumiram o trono dos medos e dos persas. Cambises, né, era filho de Ciro, ele é um desses reis. Ele reinou de 530 até 522, ele matou o seu irmão para se firmar no trono, e ele conquistou o Egito levando milhares de ídolos, né, como despojo, tá? Isso depois vai ter consequências nesse ataque entre Reino do Sul e do Norte. Durante o retorno do ataque ao Egito, ele soube que um homem fingiu ser seu irmão, né, que ele tinha matado, e ele usurpou o trono como alguém que estava enganando aquela corte, né? Já que o rei Cambises não estava lá, então esse suposto Gaumata era o nome dele, né? Ou Esmerdes,
era o falso Esmerdes, tá? Fingindo ser o príncipe, né? O rei. Então, ele é identificado aqui, ele reinou por alguns meses, e ele é conhecido como Esmerdes falso. Quando soube que Cambises II estava retornando do Egito, e o fim dele era certo, né? Ele seria morto, ele se suicidou, tá bom? É a trama que nós vemos nesses primeiros versículos. Então, depois de Cambises, veio Dario I, Estaspes. Ele era persa, diferente de o primeiro Daniel, de Daniel 6, que era Medo, tá? Esse Dario reinou de 522 a.C. até 486 a.C. Ele foi o rei que emitiu o segundo decreto para o retorno dos judeus à sua terra natal, com o objetivo de construir Jerusalém. Lembra-se que quando nós estudamos Daniel 8, nós vimos que os medos e os persas emitiram 3 decretos, ele foi quem emitiu o segundo deles, tá? Xerxes, ele é filho de Dario I, reinou de 486 a 465 a.C. Ele é o Assuero do livro de Ester, tá bom? E ele foi um rei muito rico e reuniu um grande exército para atacar a Grécia. Segundo Herodoto, seu exército chegava a 1.700.000 soldados de mais de 40 nacionalidades diferentes. Então, esse urso, né, essa figura de um animal muito lento, mas muito forte, é muito bem representado nesse fato histórico, né? Artaxerxes I, que é filho de Assuero, né, o filho de Xerxes, ele reinou de 465 a 424 a.C. Ele, igual seu pai, era muito rico e guerreou também contra os gregos. Emitiu um terceiro decreto e ele é o mais importante de todos os anteriores que nós vimos até aqui, porque esse terceiro decreto é aquele que valeu de fato para identificar o início das 70 semanas e, consequentemente, o início das 2.300 tardes e manhãs. Então, vejam a conexão histórica entre Daniel 11 e Daniel 8. Então, esse monarca entra na história da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ok? Então, só para registrar, algo que nós já estudamos, vocês já conhecem muito bem. O ano 457 é o ano em que se registra o terceiro decreto dado pelos reis persas, né? Nesse caso Artaxerxes, ok? Que dá início à interpretação das 70 semanas e dos 2.300 anos. Muito bem. Então, aqui só um comentário, um parêntese, no aspecto de que quem estava trabalhando, né? 3 tentativas de emissão de decreto. Os anjos do bem. E quem estava atrapalhando? 2 tentativas falidas, os anjos do mal. Então, Gabriel trabalhou muito, né? Assim como os anjos do mal, na figura desses monarcas que nós acabamos de estudar. Então, houveram outros ainda, né? Após esses reis, outros 9 reis persas. Só que a profecia não destaca os outros, só destaca aqueles que são mais envolvidos diretamente com o povo de Israel, seja emitindo algum decreto, seja sendo a favor ou sendo contra. Porque o foco é a mensagem para o teu povo, o povo de Daniel, tá bom? Então, passamos um pouco mais rápido, porque é mais simples de entender, e agora nós vamos para os reis da Grécia, tá bom? Do versículo 3 até o versículo 15. Versículo 3 diz o seguinte: depois se levantará um rei valente. E esse termo, né, valente, já traz algo, né, diferente, que na sequência, né, de Daniel 2, 7, nós reconhecemos que a Grécia tomou o lugar na hegemonia mundial, no lugar da Média e da Pérsia. Então, Alexandre o Grande foi quem conquistou essa aliança. E esse rei valente é Alexandre o Grande. Ele reinará, né, o texto diz, com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E a história confirma essa expressão que aparece no texto bíblico. Ele foi muito poderoso, conquistou praticamente o mundo inteiro conhecido, né, na geografia que eles conheciam até então. E ele, como Daniel 8 disse, né, no
ápice, no auge da sua força, esse chifre caiu, né? Foi arrancado. Porque, segundo os historiadores comentam, provavelmente ele cometeu um excesso, uma overdose, bebeu muito álcool, enfim. Ele abusou de todo o poder que ele tinha, tá bom? E ele morreu com 33 anos. Ironicamente, com a mesma idade de Jesus, um humilde servo sofredor que veio para morrer pela humanidade e outro fútil, banal, conquistador, conquistou o mundo, mas perdeu a sua alma, né? Uma contradição muito interessante entre dois jovens que morreram com a mesma idade. Muito bem, então nós temos aqui Alexandre o Grande na sequência dos reis persas, ok? Então há uma mudança de rumo, não mais os medos e os persas, agora os gregos aparecem em cena. Ainda no versículo 4. Mas estando ele em pé, quem? Alexandre, né? O seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Esses 4 ventos significam 4 direções, né, cardeais, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado. Está praticamente usando as mesmas palavras de Daniel 8, tá? Então perceba muito essa conexão que eu sempre estou frisando. E passará a outros. Quais são esses outros? As 4 cabeças do leopardo com asas, né? E são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, nada dessas conquistas ficaria para a família de Alexandre, ou os filhos, e sim para outros, certo? É o que o texto bíblico está dizendo. Então, vejam que após a sua morte, tem muita história resumida aqui, né? A esposa deles, Tátira, foi morta pela segunda esposa Roxana que ele tinha. O seu irmão que o sucedeu no início, né, Filipe Arideus, foi morto com a sua esposa Eurídice por ordem de Olímpia, mãe de Alexandre o Grande. Vejam a trama, né, pelo poder entre essa família real da Grécia. Olímpia, por sua vez, foi morta por soldados que vingaram a morte de Filipe, né? A trama continua. Alexandre Egus, filho de Alexandre, e sua mãe Roxana foram mortos por ordem de Cassandro, um dos generais de confiança e mais poderosos de Alexandre. 2 anos depois, o outro filho de Alexandre, Hércules, com a sua mãe Barcine, foram assassinados por Polispercom. Então, há muitos protagonistas, muitos envolvidos, mas o resumo da ópera é que todos os integrantes de primeiro e segundo grau, né, de Alexandre foram eliminados por essa trama de poder. A riqueza e o império era tão grande que eles dividiram. Passaram mais ou menos 20 anos até que os 4 principais e mais poderosos e influentes generais de Alexandre dividiram o reino né, em 4 dinastias que estavam iniciando naquele tempo. Então, Seleuco ficou com a Síria, né, a região da Babilônia e os reinos orientais, e um trecho da Ásia Menor. Lisímaco ficou com o que seria a Trácia, Bitínia, regiões da Ásia Menor e da Grécia, o oeste da Grécia, né, dos nossos dias. Cassandro ficou com a Península Helênica, né, tá? Macedônia, o nome que tinha naquela época, e o oeste da Grécia. E Ptolomeu ficou com um trechinho da Ásia Menor, hoje a Turquia, toda a Palestina, né, o Líbano, etc. ali, e todo o território que hoje é da Líbia, do Egito, tá bom? E também a ilha de Chipre, ok? Então, aí estão aí os 4 fundadores de dinastias que agora vão aparecer com mais detalhes nos próximos versículos, tá bom? Com o tempo, Ptolomeu e Seleuco prevaleceram e eliminaram as dinastias de Lisímaco e Cassandro. E quem se deu melhor, né, praticamente foi Seleuco. Os Seleucidas, eles assumiram a maior parte do território que era de Lisímaco e Cassandro, e Ptolomeu praticamente ficou com a região sul ali, tá bom? Então,
só para lembrar, né? No meio dessa trama, no meio dessas disputas, no meio dessas guerras, está o povo de Deus tentando ser luz e ao mesmo tempo sofrendo os ataques do inimigo, né? Espirituais, militares, etc. Nesse grande conflito que ocorre e é desvendado em Daniel capítulo 11, tá bom? Então, como eu comentei, essa questão dos 20 anos, né? E essa parte já comentei quando eu estava comentando no mapa. Versículo 5. Nós vamos ficar só mais 5 minutos, tá? Os nossos estudos duram aproximadamente 1 hora, não mais do que isso. E depois nós faremos uma interrupção, né? Para continuarmos onde nós interrompemos o estudo na próxima segunda-feira, tá? Versículo 5. E será forte o rei do sul. Então, o rei do sul agora já está identificando a quem? A Ptolomeu Sóter, o primeiro dos Ptolomeus, tá? Que ficou na região do Egito, ali no sul. Mas um dos seus, de quem? Está falando do versículo anterior, do versículo 4, um dos seus, ou seja, de Alexandre, um dos seus príncipes, que agora está se referindo a Seleuco I, Nicátor, será mais forte do que Ptolomeu I, né? E reinará poderosamente e seu domínio será grande. Se a gente não colocasse o que está entre parênteses, o texto fica muito difícil de entender à medida que a gente avança na leitura, tá? Por isso que aqui eu já coloco um pouco a minha ajuda à memória e o que seria a explicação com mais detalhes nos versículos seguintes, né? Ptolomeu I, ou Lagus, ele tratou de fortificar o Egito, criando um exército de 200 mil infantes, 40 mil cavalos, 300 elefantes e 2 mil carros de guerra. E no mar ele tinha 2 mil navios, 1.500 galeras e 740 mil talentos. Era muito rico, lembram? Alexandria era a capital. O rei do sul, né, será forte, porém Seleuco, o do norte, seria mais poderoso. Tá? Versículo 6. Mas ao fim de alguns anos, eles, e agora está falando dos herdeiros, Antíoco II, Teus e Ptolomeu II, Filadelfo, se aliarão, ok? Então eles vão, nem sempre estão em guerra, mas essa vez é uma aliança política usando a filha do rei do sul. Então a filha de Berenice, perdão, a filha do rei do sul, o nome dela é Berenice. Ela virá ao rei do norte, Antíoco II, para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço. O braço de quem? De Antíoco II. Porque ela será entregue. Quem? Berenice seria entregue a alguém. Nós vamos já identificar Leudice, tá? E vamos identificar quem era ela. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Vejam quão complicado é o texto, do jeito que é bem curto, para desvendar quais são os monarcas identificados nessa herança dessas dinastias, tá bom? Então, aqui, nós vemos um drama familiar que ocorreu por volta do ano 250 a.C., nessa tentativa de unir dois reinos através de uma das princesas. Essa aliança ocorreu para evitar as guerras entre o Reino do Norte e do Sul. Eles fizeram essa aliança envolvendo Berenice, filha de Ptolomeu. Então, ela veio, né, do sul para o norte para estabelecer a paz. E o detalhe é que o rei do norte, que era Antíoco II, Teos, ele já era casado. Ele era casado com Laodice. Então, quando o rei do norte soube do resultado estratégico dessa aliança, ele se separou, se divorciou de Laodice e se casou com a filha do rei do sul pela vontade, pelo desejo de mais poder e pelos frutos que ele poderia colher com essa aliança, tá bom? Então vejam os detalhes dessa trama familiar, mais de 300 anos quando Daniel escreveu isso, né, no capítulo 11. O texto diz, ele não conservará a força do seu braço. Está falando de Seleuco,
nem subsistirá ele, ou seja, o herdeiro dessa aliança, né, entre Seleuco e Berenice, não subsistiu. Berenice não pode reter o poder com o seu esposo, não era Seleuco, perdão, era Antíoco. Antíoco, rei do norte, mesmo que desse matrimônio tenha nascido um filho. Esse termo, o seu braço, né, o seu braço não persistirá, não prevalecerá, se refere na simbologia, o filho da união entre Antíoco II e Berenice. Então, o seu filho não continua com o reinado dessa aliança. Quando morreu Ptolomeu Filadelfo, o pai de Berenice, ele viu, né, Antíoco viu que a aliança ia desmoronar, então ele se separou de Berenice, né, a aliança não tinha mais sentido, e ele voltou a se casar com Laodice. Vejam essa trama, né? O texto, ao dizer que não permanecerá ele, está se referindo a Antíoco, nem o seu herdeiro, né, filho de ele com Berenice, mas será entregue aos que haviam trazido, quem? A corte que levou Berenice para fazer essa aliança também foi destruída. Então, o que aconteceu? Laodice, no seu desejo de vingança, na sua mágoa, na sua angústia, assassinou e envenenou o seu marido, traidor, né? E assassinou também a Berenice, que havia fugido para Doften. Seus acompanhantes e servos, que são os que a haviam trazido, e o seu braço, né, o seu filho. Todos eles foram mortos num plano preparado por Laodice. Então, e ela tomou o trono do Reino do Norte, empossando seu filho mais velho, Seleuco II Calínico, no poder no ano 247 a.C. Infelizmente, o drama não terminou aí, e nós terminamos com esse texto, né, nosso estudo de hoje, mas de um renovo, Ptolomeu III, Evérgita, das raízes dela, Berenice, se levantará em seu lugar e virá com o exército e e entrará na fortaleza de quem? Do rei do norte, que era Antíoco II, tá? Então, no momento em que esse ataque, né, contra a fortaleza do rei do norte ocorre, Seleuco II está no poder, tá? E operará contra eles e prevalecerá. Ou seja, aqui se dá início a um ataque do rei do sul contra o rei do norte. Lembrem-se sempre, Ptolomeu e os descendentes, primeiro, segundo, terceiro, estão no Egito, na região sul. Os Seleucidas e os Antíocos estão no norte, tá? Então aqui, quem que é esse renovo? Ptolomeu III, Evergita, era irmão de Berenice. Com essa trama toda e essa vingança, esse desejo e esse poder, né, herdado de Ptolomeu II, ele né, pegou todos o seu exército e subiu para atacar o rei do norte. Então ele subiu ao trono, marchou com um poderoso e imenso exército contra Seleuco II Calínico, e também atacando a sua mãe Laodice para vingar a morte de sua irmã Berenice. Então assim ele matou a Laodice e saqueou o reino do norte. Tá bom? Então nós terminamos o nosso estudo de hoje aqui, só pela questão do nosso tempo, e eu gostaria de falar alguns comentários finais, né? Vejam como Deus, no texto, ele chega a identificar pessoas, né? Físicas. Não mais a figura de Grécia, Medo-Pérsia, agora está edificando pessoas. Ou seja, vejam o nível que Deus tem no controle da história, no nível pessoal e no nível político de um país, de uma nação, de um reino, tá? Então, isso já começa a dizer o que nós, estudando Daniel 2, Daniel 7, sabíamos, né? Mesmo na situação que nós estamos vivendo, né, cenário de incerteza no âmbito da saúde, da política, da área militar, ultimamente, né, com a questão do Afeganistão, nós podemos ver que Deus está no controle. O inimigo está trabalhando? Sim. Os ataques entre o Reino do Norte estão ocorrendo? Sim.
tem questões militares envolvidas, tem uma economia, né, ruindo, sim, mas o Deus que revelou Daniel capítulo 11, né, vai nos mostrar o que de fato está ocorrendo hoje, momentos antes da pedra, o reino de Cristo se instaurar aqui nessa terra para todo sempre. Então lembrem-se, né? Nós vamos, para quem gosta de história é ótimo, para quem não gosta muito vai ser um pouquinho chato, né? Espero que não esteja sendo. Vamos ainda investir um tempinho bom falando desses monarcas, tá? Provavelmente só mais uma segunda-feira, a próxima. No pior dos casos, duas. Mas depois começa a ficar melhor, porque aí vamos sentar as bases para falar do que está acontecendo hoje, tá bom? Então, quem gostaria de ter um pouquinho mais de conexão, assista os vídeos de Daniel capítulo 2, a questão do reino, tá? Essa pedra, e aí eu vou fazer uma conexão final, meus comentários finais aqui. No momento em que a pedra bate os pés, é o momento em que todos os metais são esmiuçados. Lembra-se desse texto? Isso é muito importante. A pedra não esmiuça apenas o ferro e o barro que estão nos pés. A pedra, o texto bíblico diz, esmiuça o ferro, o barro, o bronze, né? E todos eles. Por quê? Porque todos esses metais coexistem no nosso tempo. Nós mostramos de que maneira, demos alguns exemplos. Ou seja, nós estamos vivendo uma confusão generalizada em termos, né, filosóficos, religiosos, políticos, esquerda, centro, alto, baixo, né, extrema direita, extrema esquerda, gênero, tudo isso, toda essa salada configura a Babilônia, momentos antes da pedra, o reino de Deus, que você é convidado a fazer parte, destruir todo esse legado para todo sempre. Então, lembrem-se dessa conexão e por que estamos estudando essa parte histórica de Daniel capítulo 11, tá bom? Então, gostaria de terminar com uma oração. Vamos inclinar nossos rostos para orar. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esses momentos que ainda em liberdade podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado pelas pessoas que estão interessadas em conhecer as Tuas verdades. Obrigado pela oportunidade de compartilhar. Coloca em nosso Senhor esse desejo humilde de conhecer mais a Tua Palavra, que nunca pensemos que já conhecemos tudo, ao contrário, muita luz ainda brilhará a partir das profecias de Daniel e Apocalipse e dos textos inspirados de Ellen White, para que nós possamos encontrar luz, direcionamento, entendimento, discernimento para os dias que estamos vivendo. Abençoe cada pessoa que está aqui, que vai assistir depois a gravação, que nós mantenhamos firme o desejo de estar nas mansões celestiais. Mas enquanto o grande conflito persistir e os ataques finais ocorrerem, Senhor, nós queremos ter a certeza da Tua companhia, do Teu cuidado e proteção. Abençoe-nos nesta semana, que mais pessoas possam ter o mesmo desejo de conhecer as Tuas verdades. São bênçãos que nós suplicamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou terminar nossa gravação